Salve, salve amigos do canal Vlog do Ronaldo! No vídeo de hoje vamos comentar um pouco o que muda na vida da gente se tornando pai de gêmeos. Eu vou contar um pouco a minha história aqui pra vocês. Quando eu decidi me tornar pai, não foi assim tão fácil como eu imaginava. Isso porque a minha esposa, ela não teve muita facilidade para engravidar. Então, a partir do momento que ela parou de tomar remédio, eu achei que ia ser 1 ou 2 meses, ela já ia estar grávida e dentro de 1 ano tava eu lá, pai. Porém, as coisas não acontecem da forma que a gente quer ou imagina. Inclusive, eu fui enganado até por esses testes de farmácia que dizem que nunca erra, mas errou comigo. Acho que já tinham passado aí mais de 6 meses que a minha esposa tava tentando engravidar e atrasou pra ela, né? Aí ela comprou aqueles testes de farmácia e deu positivo. Tanto que a gente ficou mal feliz. Eu postei até no Facebook assim, agradecendo a Deus e todo mundo pelo filho que ia vir, mas quando fez de novo o teste tinha dado errado. Então foi um processo assim que a gente falou, poxa, não tá engravidando, né? E os amigos aconselhavam ir no ginecologista pra ver certinho, né? Fazer exames e tal. Esses assuntos de mulheres que os homens realmente boiam, fica tudo por fora. A única coisa que o homem sabe fazer é levar a esposa de carro até o ginecologista. Dali pra lá já não tem de mais nada. Qualquer coisa, se você tiver interesse, eu posso até pedir aí pra minha esposa aí a fazer um vídeo falando como é que foi essa história dela. Porque hoje em dia realmente a gente vê que muitas pessoas querem engravidar e não conseguem, e as histórias das pessoas que passaram por isso podem ajudar bastante, tanto a não desanimar a pessoa, como também dar algumas dicas e algumas instruções de como que pode fazer, não é verdade? Agora, de uma forma bem grossa, a única coisa que eu posso dizer assim é que a minha esposa, ela tomou vacina de hormônios e isso aumentaria muito a probabilidade de ter gêmeos, e foi justamente o que aconteceu. Então você imagina ali pra mim, né, e pra ela, já estávamos querendo ser pai e mãe, e aí recebe a notícia que são logo 2, nossa, aí a alegria em dobro. Agora, uma coisa que me assustou muito é porque em tão pouco tempo a barriga da minha esposa, ela cresceu muito, porque eram 2 bebês, né, pessoal? E a gente, em uma dessas consultas ao médico, quando a gente chegou lá, o médico fez os exames e disse assim pra minha esposa que ela não ia poder voltar pra casa. Faltavam ainda 3 ou 4 meses pros bebês nascerem. Ele não deixou mais ela voltar pra casa porque tava arriscado perder os bebês. E pra nós aquela notícia foi um baque, né? Porque assim, pra gente estava tudo bem. Então a minha esposa iria ficar internada por 3 meses com aquela alimentação super restrita, com aquele protocolo dos médicos, e ela não iria poder fazer esforço físico, apenas receber visitas. Mas assim, também não é todos os horários, porque teve um dia que resolveu ir um monte de amigo nosso lá e o médico até falou que não podia, né? Porque ela ia ter que ficar muito tempo sentada, muito tempo dando atenção, e aquilo ia fazer mal. Agora eu queria falar um pouco das coisas que acontecem na vida de um homem quando ele sabe da notícia que vai se tornar o pai. A gente demonstra se a gente tem a capacidade de amar. Você pode ver que tem pais até que rejeitam os filhos, não querem assumir a criança porque amam demais a si próprio. É claro que você pode exemplificar isso com vários níveis. Por exemplo, um pai que só pensa em se divertir e não se diverte com as crianças, ou um pai que se preocupa demais com as coisas que precisa resolver e não se preocupa em resolver as coisas das crianças, ou se a criança está indo para um caminho bom ou para um caminho ruim. Outra coisa também é que a gente percebe o quanto que a nossa vida é importante, porque nós somos como inspiração, como um super-herói para o nosso filho. O que a gente faz é certo pra ele. Você pode ter certeza que a criança, ela analisa muito mais as ações de um pai do que o que um pai ensina. Então, por ter essa importância, mesmo com meus filhos que têm apenas 4 anos, eu procuro explicar pra ele o máximo possível, porque assim, uma coisa é você falar o que é certo e o que é errado, mas outra coisa é você conseguir explicar pra ela de uma forma que ela mesma chega à conclusão do que é certo e o que é errado. Por exemplo, você pode ensinar uma criança que roubar é errado, e ela vai saber, né? É errado. Agora, se você explicar de uma forma que ela mesma chega à conclusão que aquilo é errado e ela não queira fazer, é muito melhor. Eu vou dar um exemplo aqui na questão da empatia. Supomos que você pega e fala pro seu filho dessa forma: filho, jamais roube, porque se você roubar o produto de alguém, você não vai estar roubando apenas um produto com valor de dinheiro. Você vai estar roubando o tempo que a pessoa trabalhou
e é um tempo que ela poderia estar se divertindo com a família, é um tempo que ela poderia estar se alegrando de outras formas, e sendo que você mesmo pode conquistar isso sem precisar prejudicar outra pessoa. Então, se a criança ela cria essa empatia, ela não vai querer fazer o mal porque ela vai se sentir mal por fazer mal para outra pessoa, não apenas por saber o que é certo e o que é errado, mas por ela mesma chegar a essa conclusão. É claro que na questão da educação assim não existe um manual, porque cada criança ela vai reagir de uma forma. Então aí entra a questão de nós, pais, estarmos bem atentos e sempre ser amigos dos nossos filhos. Pelo menos é o que eu tenho aprendido bastante, né? Sendo pai aí. Até porque eu acho interessante que o legal de ser pai é que você vê que pra criança tudo é novidade, né? Você vai com uma coisa tão simples pra nós. Nossa, pai, bombeiro, olha o bombeiro, olha a polícia. Parece eu quando eu vim pro Japão, porque eu nasci num lugar mais humilde, então quando eu fui voar de avião pela primeira vez, eu vi um rapaz assim mexendo no notebook, fotos lá da Europa. Então você se sente assim no meio de pessoas ricas, sendo uma pessoa mais simples, humilde. Tudo é novidade. Então não dá pra dizer se é fácil ou se é difícil educar uma criança. A única coisa que dá pra dizer é que a gente precisa dar o nosso melhor, porque tudo vai dividir opiniões. Vai ter especialistas que vai dizer que de tal forma é melhor, vai ter outros especialistas contrariando, dizendo que aquilo é totalmente errado. Então você tem que realmente ouvir as opiniões de pessoas que você conhece, principalmente de pais que você olha assim, não, o filho dessa pessoa é um filho bem educado, eu vou ouvir a opinião dele. Isso é muito importante. De programas de televisões, quando vai aqueles especialistas e dão dicas, porque realmente são bem legais mesmo, as pessoas estudam e fazem os comentários. Agora, uma coisa a gente tem que ter noção, que a responsabilidade não é de professor cuidar dos nossos filhos, não é de amigos cuidar dos nossos filhos. A responsabilidade mesmo tem que ser do pai e da mãe de ajudar o máximo possível a criança a compreender e saber discernir, né? Distinguir o que é certo e o que é errado, que ela mesma vai começar a tomar decisões boas e ser uma boa pessoa. Então, algo que me incomoda demais é ver pais que mimam demais criança, porque se você dá algo que a criança quer quando ela faz birra, ela vai achar que ela vai conquistar aquilo fazendo birra. Então, meus filhos, por exemplo, quando eles vêm me pedir algo e eu falo não, e eles me pedem de novo, de outra forma, fazendo birra, aí que eu não dou mesmo. Porque senão ele vai pensar que é daquela forma que ele vai conseguir me convencer. E eu já faço pra ele ter certeza que daquela forma não vai conseguir. Não é que eu sou um pai carrasco, aquele pai que, sabe? Mas é porque se você não educa a criança dessa forma, ela entender que tem formas de se conquistar as coisas, tem questão de merecer, tem a questão de o tempo certo, ela vai ser educada pelo mundo aí fora, porque quando ela crescer e for trabalhar, ela vai pensar que é bater no pé com o chefe, que ela vai conseguir um emprego melhor, entendeu? Eu acho que é importante a criança ela aprender, porque depois que ela crescer, ela vai ser um adulto maduro e vai saber resolver problemas da forma mais bacana possível. Por isso não adianta o pai e a mãe querer proteger demais uma criança e não querer que ela jamais se frustre por alguma coisa. E também porque essas pequenas frustrações, ela faz parte da vida da gente. Quantas vezes, assim, mesmo nós adultos, às vezes a gente quer alguma coisa pra agora e precisa esperar. Por exemplo, eu queria ir passear na Disneylândia esse mês, mas eu falo, não, esse mês eu tenho que pagar o imposto, eu vou no próximo mês. Nunca aconteceu algo assim do tipo com você? Então, você tem que fazer as coisas certinhas pra não ficar tudo embananado aí pela vida depois, não é verdade? Agora, claro que eu não tô falando pra você ser um carrascão assim, tudo falar não, né? Porque senão a criança mesmo nem vai querer pedir nada pra você, porque já sabe que você vai falar não. E isso mata até a criatividade da criança, sabia? A iniciativa. Você tem que saber disciplinar, mas também motivar pra ela não perder aquele aruqui de criança, assim. Todos os jovens têm uma energia bacana, diferente, pessoal, se você reparar bem. E as pessoas, conforme vai envelhecendo, vai deixando isso morrer, sabe? E sem falar também que se você falar algo que não pode fazer, parece que isso aí vai criar vontade da criança fazer. É igual se eu falar pra você assim, ó, não pense num elefante azul.
Primeira coisa que você fez foi pensar no bendito elefante azul. Por isso que quando a criança faz uma coisa boa, é legal a gente também elogiar assim o que ela fez bom, né? Eu não digo elogiar o resultado, né? Mas se você elogiar o processo que ela fez para alcançar o resultado, eu acho que isso vai incentivar ela a cada vez fazer melhor. Por exemplo, assim, se ela tirou uma nota boa na escola, você não elogiar porque ela tirou um 10. Eu imagino assim, nossa, você fez muito bem em fazer os seus estudos depois que você voltou da escola, 1 hora a mais estudando, ó, você conseguiu tirar 10 por causa disso. Outra vez eu vi uma pessoa dando uma dica interessante sobre essa questão de você saber repreender uma criança, porque ela falava assim, não adianta às vezes você castigar uma criança com alguma coisa que não tenha nada a ver com o erro que ela cometeu. Que ela deu um exemplo assim, ó, uma criança que tá batendo em outra criança. Você tem que mostrar pra ela qual é a consequência daquilo. O castigo não é pra fazer uma maldade pra ela, uma punição. Às vezes é pra ela também aprender que aquilo é como se fosse a consequência da ação dela. Então, se uma criança bate em outra criança, qual que é a consequência? Ela fica sem amigos, fica sozinha. Então você explica pra criança, ó, você tá batendo em outra criança, você vai ficar de castigo. Quer ficar sozinha? Porque quem bate em criança fica sozinha, porque os amigos se afastam. Mas o vídeo é isso aí, galera. Então a gente tem que ter muita paciência mesmo, porque às vezes também quando a criança ela birra, é porque ela quer se expressar e ela não tá conseguindo. Acontece muito com criança que tá aprendendo a falar. Ela quer se expressar, não consegue, então ela acaba chorando, fazendo aquelas manhas, né? Mas é tudo uma fase que passa rápido, viu? Então, tenha muito paciência se você é pai, se você vai se tornar um pai em breve. Pense apenas que não é um bicho de 7 cabeças, mas que requer sua atenção. E não é algo ruim, porque é muito mesmo, muito bacana. Ser pai é uma felicidade, assim, você vê um amor de verdade que alguém sente por você de uma forma tão pura, tão especial. E você acaba querendo amar mais seus filhos e as pessoas aí ao seu redor. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de dar um curtir aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário da sua opinião, se faltou algo, alguma dica para pais ou para pessoas que querem se tornar pais. Algo que eu falei que tem outra opinião. Por favor, fique à vontade e obrigado aí por assistir até agora. É nóis!